Um dos sintomas mais característicos da Covid-19 é a perda do olfato e do paladar. Esse sintoma, chamado pelos médicos de anosmia, não é algo raro em infecções virais e acontece frequentemente em casos de gripe ou resfriado, mas de forma diferente. Nessas doenças, o paciente perde a capacidade de sentir cheiros porque suas narinas estão congestionadas por secreções e muco, o popular nariz entupido. Já nos casos de Covid-19, muitas pessoas perdem o olfato sem ter congestionamento nasal ou coriza. Outros vírus também causam essa perda de olfato e paladar. E é muito interessante fazer esse paralelo com a gripe espanhola, que foi uma pandemia também que afetou muito o mundo inteiro, né? E houve casos, né, de perda de olfato durante a gripe espanhola. Então, quando começou, né, a pandemia do coronavírus, a gente estudou bastante a gripe espanhola para fazer esse paralelo, né? Como que isso se dá? Porque essa perda de olfato, ela não é uma perda de olfato parecida com um resfriado comum, né? Que a gente fica com o nariz bem entupido e por conta desse muco, o nariz fica bloqueado e a gente não consegue sentir, né, os odores. É bem diferente do que acontece com o coronavírus, né? O paciente ele não tem esse excesso de muco e sim, subitamente, ele perde o olfato, né? Ele se percebe sem olfato e sem paladar. O que causa a perda do olfato e do paladar em pacientes com Covid-19? De forma bem resumida, bem básica, né? Então, temos a cavidade nasal, né? Dentro aqui do nariz, a gente tem essas duas cavidades. E no topo dessa cavidade, a gente tem ali uma mucosa olfativa, onde existem umas células, né? Células epiteliais e células também nervosas, que percebem os odores e vão captar esses odores e vão transmitir essa percepção para o sistema nervoso central. Então, o que se percebeu? Que essa mucosa, então essas células epiteliais dessa região, né, olfativa, elas são atacadas pelo coronavírus, né? E elas se regeneram. O bom é que elas se regeneram. Quanto tempo, em média, leva para que o paciente infectado por Covid-19 consiga recuperar o olfato e o paladar? De 1 semana a 4 semanas, em geral, esse é o intervalo que o paciente tem o seu retorno do olfato. Mas tudo depende da carga viral que aquele paciente sofreu, né, que ele gerou, e o tempo que ele foi exposto ao vírus. Mas certamente o ponto positivo que eu vejo assim dessa anosmia relacionada ao coronavírus é que, uma vez você esteja recuperado, digamos assim, da Covid, isso tende a se normalizar, certamente. Qual é a relação entre o olfato e o paladar? Muito do paladar é o olfato, né? Então, se você, por exemplo, tem pacientes com anosmia, tem pacientes que nascem sem o olfato, eles bebem chá e falam, não sinto nada, não tem gosto de nada. Na verdade, por exemplo, um chá, né, que eu estou bebendo aqui, basicamente o sabor do chá é o olfato que dá, né? Então, isso é interessante, por isso que uma coisa está ligada com a outra, muito por conta da perda do olfato. O paladar, ele está muito associado ao olfato. Existe tratamento para a anosmia causada pelo novo coronavírus? Sempre quando a gente pensa em terapia, a gente tem que pensar na causa, né? Senão a gente fica tratando só a consequência, né? Em geral, é isso. Então, por exemplo, se for o caso de uma perda de olfato por conta do excesso de muco, então o tratamento tem que ser eliminar o muco, né? Fazer expectoração, enfim, com diversos métodos. No caso do coronavírus, não tem tratamento. Não tem, até hoje na literatura, não foi encontrado nenhum tratamento para especificamente esse sintoma, né? Então, assim, nesse caso, realmente é só esperar e vai voltar. E não tem nada que realmente a gente possa fazer para que essa região se regenere mais rápido. Por enquanto, na literatura não existe.